Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É com muita alegria que estamos em nosso encontro semanal, que na verdade é um encontro de família, encontro com Jesus. É Jesus no lar. Quando nós abrimos as portas dos nossos lares e corações para recebermos o Mestre, para que Ele possa ficar conosco, nos ajudando em nosso estudo. Não vamos esquecer o recipiente com a água para ser fluidificada durante o nosso estudo pelos benfeitores espirituais. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. Livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a mensagem é 98. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. É sem dúvida a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas dos discípulos sinceros do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e ignorância. Entretanto, basta que eles se refugiem no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Referência que Emmanuel analisa com relação à prece que recompõe, a prece que se diz comumente é o combustível da alma, é muito importante, porque nos possibilita toda uma harmonia e uma confiança em Deus. Por mais que estejamos desalentados, por mais que estejamos em dificuldades, a prece ela vai nos impulsionar a permanecer firmes
enfrentando as dificuldades, superando obstáculos no terreno difícil da vida terrena. Então a fé é muito importante e ela vem impulsionada pela prece. A prece, como já se disse, ela é uma força renovadora que recompõe. A prece é o alimento, né? O alimento da alma, o que vai alimentar a chama da fé. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedir as bênçãos de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em vosso nome, em nome dos benfeitores espirituais, para mais um estudo do Evangelho, estudo em família, buscando o entendimento dos vossos ensinamentos. Portanto, pedimos a vossa ajuda para que essa compreensão se torne possível e para que tenhamos perseverança para colocar em prática os ensinamentos libertadores e renovadores do vosso Evangelho. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o 8º capítulo, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E hoje nós temos, no item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Nessa passagem, mais uma vez, Jesus se utiliza de ocorrência, de fatos do cotidiano, para extrair o ensinamento relacionado à vida espiritual, conectados às leis divinas. É um texto evangélico muito rico, que enseja muitas, vamos dizer assim, interpretações além da letra. Os judeus, eles atribuíam muita importância aos atos exteriores. A aparência, a tradição, eles eram muito apegados à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens. Mas eles costumavam negligenciar com relação à lei divina. Eles achavam que praticando aqueles atos exteriores, apresentando oferendas, já era o suficiente, Para eles isso era imprescindível. E eles não conseguiam pensar
no que a gente costuma dizer, que a gente conhece, ou se reformar intimamente. Eles não tinham essa preocupação, né? Eles nem sequer conseguiam praticar aquilo que pregavam, né? Então consideravam, por exemplo, que entregando as oferendas a Deus, com aqueles rituais, mantendo a aparência, era suficiente. Mesmo que não, depois, como está aqui no texto, não honrassem o seu pai e sua mãe, não desse assistência, não amparassem nem nada. Totalmente contrário ao mandamento da lei de Deus, né? Um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Mas que eles conheciam, porque são esses mandamentos recebidos por Moisés, e eles tinham conhecimento, e era para esses mandamentos serem praticados, observados. O profeta Isaías, ele já, muito antes de Jesus, dizia que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão estão a me honrar, porque ensinam máximas e ordenações humanas, ou seja, máximas e ensinamentos que tinham sido criados pelo próprio homem, não emanavam de Deus. Então Jesus não condena os bons hábitos, né? A higiene, de jeito nenhum. Mas ele está utilizando isso que aconteceu para nos dizer que é uma hipocrisia. Por exemplo, as aparências cordiais e ao mesmo tempo as atitudes agressivas. Nesse sentido, Jesus esclarece que o prejudicial ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai pela boca fala exatamente do que está no coração. Veja a conexão entre esses itens que Kardec compôs o capítulo, né? Então ele disse por quê? Porque o que sai da boca traduz o que você está pensando, o que você está sentindo, e isso vai resultar muitas vezes em homicídios, em adultérios, em falsos testemunhos, em maledicência, entre tantas outras, vamos assim dizer, variantes da imperfeição. Então Jesus, ele, depois dessa ocorrência que nós lemos, os discípulos chegaram para ele e disseram, né, que os fariseus, com essas palavras que ele disse, que Jesus disse, né, ficaram escandalizados, porque ele não estava observando uma regra ali da sociedade, da comunidade. Então, o que é que ele diz? Aqui. Exatamente, porque Jesus depois chama o povo. Ali ele tinha primeiro conversado com os fariseus, né? Ele vai chamar o povo, olha o que ele diz. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos. Aí quando ele diz os homicídios, adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências, estão aí as coisas que tornam o homem puro. Mas comer sem ter lavados a mão não é o que torna o homem puro. Então, depois disso que ele fala para o povo, é que os fariseus ficaram escandalizados. Aí os espíritos, aí os discípulos chegaram para ele e disse exatamente isso, né? Que eles estão escandalizados com o que o mestre falou. Aí quando Jesus fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. Isso aqui é o registro de Mateus, que registra no capítulo 15 do Evangelho, no versículo de 1 a 20. Então ele quer dizer assim,
deixe eles, porque eles estão desorientados. Então, o desorientado, o cego, não pode ajudar o outro. Toda planta será arrancada, ou seja, nós temos a lei do progresso, a lei divina do progresso. E tudo renova, que tudo modifica. E aquilo que não foi plantado por Deus, por meu Pai, será arrancado, acabará um dia. Se referindo exatamente à medida que as pessoas evoluem, que as pessoas amadurecem, vão substituindo aqueles conceitos, aquelas práticas negativas por uma vivência elevada, né? Uma vivência fortalecida nos princípios divinos. Então, quando ele estava falando, quando Jesus falava, um fariseu pediu para que ele fosse na casa dele jantar. Aí Jesus foi. Aí quando Jesus estava lá se servindo, sem lavar as mãos, aí o fariseu pensou assim, para não perder uma só palavra. Então, dizendo para si mesmo, por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas Jesus percebeu mentalmente, né, o que ele estava pensando. Olha só, vós outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Aqui já é Lucas, né, que registra no capítulo 11 do Evangelho, versículo 37 a 40. E isso aqui é um ensinamento muito atual. Os fariseus, eles tinham negligenciado com os ensinamentos, os preceitos da lei divina. Tinham negligenciado e passaram a valorizar demais os atos exteriores, né? Atos exteriores, oferendas, rituais, ou seja, aquilo que era de origem humana, criação humana. E Jesus vem exatamente advertir, ensinar que é necessário essa consciência do que realmente nós somos. Nós não estamos na Terra para cumprir com atos exteriores, com obrigações exteriores puramente, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à moralidade. Jesus veio nos trazer os ensinamentos, todos os ensinamentos da lei maior, todos os ensinamentos que na doutrina espírita foram apresentadas por nós como as leis morais da vida. E eles não, os fariseus não, eles queriam mais assim, estar de bem com eles próprios, porque no momento em que eles cumpriam com determinado procedimento, estavam fazendo as suas oferendas, eles achavam que estava agradando a Deus, então não precisava mais fazer nada. Colocar em prática aqueles ensinamentos de amor, de humildade, de justiça, isso teria que eles vencerem as suas más inclinações, substituírem os valores equivocados que eles alimentavam por esses valores. É uma reconstrução, é um enfrentamento de si mesmo. Então, aí Jesus vem, não se preocupem, nada do exterior prejudica o homem, deixa impuro a criatura humana, mas sim o que ele diz, o que ele fala. E a gente pensa o quê? Que o próprio evangelho foi alterado, né? O evangelho, o cristianismo primitivo, com o tempo, foi alterado com a introdução de rituais, de cerimônias de sacerdócio, venda de indulgências. Por quê? Porque era muito mais fácil cumprir com essas obrigações exteriores
do que se modificar, do que colocar em prática o que Jesus ensinou. Então, eu sou uma pessoa imperfeita, eu tenho más inclinações e me dou ao direito de prejudicar alguém. Aí depois eu digo, não, agora eu vou pedir perdão a Deus. Aí tem um propósito de oferecer a Deus uma oferenda. Antigamente as pessoas compravam indulgências para ganhar o reino dos céus. É muito mais fácil cumprir exteriormente com esses requisitos do que ter que se enfrentar, do que ter que admitir que tem muitas inferioridades. Mas Deus perdoa. Sim, Deus perdoa porque Ele não vai... para perdoar, Ele tinha que se sentir ofendido. Ele não se ofende com os nossos desatinos. Ele tem compaixão pela nossa cegueira. É o nosso livre-arbítrio que nos leva a cometer atos de total desregramento, de desarmonia. E a gente persiste nisso. A gente vai alimentando toda essa conduta, muito embora a gente já tenha algum conhecimento, né? Através do Evangelho, hoje em dia está ao alcance de todos. Mas hoje a gente vive essa mesma realidade. Eu acho que nós ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus, porque ainda temos muito que nos reformar interiormente. Não nos preocupamos com o que falamos. A gente hoje em dia está num mundo muito perigoso dos boatos, dos fake news. Ninguém respeita ninguém. Então são injúrias, são calúnias, defamações. A pessoa divulga os erros do outro. Muitas vezes a pessoa nem cometeu. Há pessoas que são especialistas em elaborar vídeos, fazer filmagem com a pessoa falando o que não falou. É uma coisa muito louca, uma coisa irresponsável. São piores do que os fariseus, porque tem mais conhecimento, tá entendendo? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas como eu não gosto de seu fulano ou de sua fulana, que não pensa como eu, que não tem as minhas ideias, então eu vou já excluir aquele cidadão, aquela cidadão do meu rol de conhecidos, do meu rol de amizade. Já não quero saber, já não presta. Antes se fazia até elogio, mas quando a pessoa discorda do que você pensa, do que você faz, aí você isola e começa a elaborar injúrias, calúnias, em pleno século XXI. E são pessoas que clamam a Deus, que batem no peito, louvam ao Senhor, como antigamente que em nome do Senhor se louvava a Deus e iam para as guerras. Porque eles se guerreavam exatamente pela discordância de ideias, de ideologias e procedimentos. Então, meus amigos, meus irmãos, esse ensinamento é de uma atualidade, como todos os ensinamentos de Jesus, mas esse toca a realidade nossa. Porque ninguém se preocupa no que vai dizer, no que vai falar. São palavras pesadas, são considerações deprimentes. E se somos cristãos e ainda por cima espírita, a coisa fica mais séria. Eu vou divulgar os erros da pessoa, denegrir. É a maledicência. Isso é a maledicência, só que agora a maledicência está virtual.
Tem uma passagem de Jesus no livro Boa Nova, em que ele vai caminhando com os discípulos e os discípulos vão passando no caminho pelas ruas e um faz um comentário de uma coisa, outro faz comentário de outra. Aí eu não me lembro qual é a passagem que, acho que foi Pedro, fez um comentário sobre uma pessoa que não era, essa pessoa não é correta, essa pessoa fez isso, fez aquilo. Aí Jesus disse: você presenciou? Você estava com ela? É uma passagem belíssima no livro Boa Nova, do irmão de Humberto de Campos, por Chico Xavier. É exatamente isso. E Jesus nos ensina compaixão e misericórdia, mas nós não temos. Por isso que esse ensinamento é muito importante. O que é que está saindo da nossa boca? Porque o que está saindo da nossa boca está saindo do coração, está refletindo os nossos sentimentos, a nossa condição mental. É bom a gente estar atento a isso. Não são palavras por palavras, não. A mente, o sentimento e o verbo. Mãos lavadas, né? Vamos dar mais ênfase ao que sai do nosso coração. O que é que estamos alimentando? Como são as nossas vibrações, os nossos pensamentos. E encerrando, o Espírito Emmanuel nos diz: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Fiquemos com essas reflexões, são necessárias a todos nós. Nós estamos no mesmo processo evolutivo, na mesma viagem, com as mesmas necessidades de corrigenda, as mesmas necessidades de aprimoramento espiritual. Façamos agora as nossas vibrações, pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores da vida espiritual, para receberem as nossas vibrações de amor, de paz, de fraternidade, de harmonia, porque pedimos pela fraternidade entre os povos, pelos governantes para que hajam com justiça social, pelo movimento espírita para que fique cada vez mais coeso, para que se envolva na coesão dos ensinamentos do Mestre e da codificação. Pede por todos nós, necessitados que somos, nossos familiares, amigos, família, que as bênçãos e misericórdia venham sobre todos nós. Bênçãos de paz, de saúde, de amor, de proteção, iluminando os nossos passos, o nosso caminho, as nossas vidas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando-nos de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho no Lar de hoje, agradecidos ao alto por essa oportunidade. Que tenhamos uma semana de paz, saúde e harmonia.